meninos e meninas do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de manometria, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. No nosso canal vocês encontram uma playlist chamada Operações Unitárias. Lá vocês encontram outros vídeos sobre o assunto de manometria, sobre fluidos em repouso, tá? Mas hoje a gente vai exercitar o nosso conhecimento e eu vou resolver mais um exercício para vocês sobre lei de Pascal. No nosso canal você já encontra outros vídeos, inclusive um vídeo que dá teoria sobre essa lei de Pascal. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode assistir esse vídeo. Agora, hoje eu vou resolver um exercício para vocês. Beleza, gente? Então, se liga só no nosso vídeo. Esse exercício, ele fala o seguinte, ó, determina a diferença de pressões entre os tanques. Veja que agora ele não quer entre o ponto A e o ponto B, ele quer entre os tanques. Isso é bem importante e já vou falar por quê, tá? E aqui ele já dá, ó, o peso específico. O que significa o peso específico? Significa que quando ele está dando isso aqui, ele já está te dando a densidade vezes a gravidade. Você não precisa fazer essa conta, porque... Veja, o que é densidade? A densidade, ela é massa específica, certo? Então, se esse símbolo aqui, ele indica o peso. Qual a diferença de massa e peso? Porque está multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, quando ele te dá esse símbolo, significa, ó, tanto da água aqui, ó, quanto do mercúrio, ele já está te dando a densidade vezes a gravidade, tá? Então... eu estou resolvendo esse problema porque ele é um dos poucos que fala que ele não pede as diferenças de pressão entre o ponto A e o ponto B, ele pede entre os tanques. E aí a gente vai ver que, na verdade, essa parte do ar não vai entrar. Por quê? Porque se ele quer saber a diferença entre os tanques, ele quer saber aqui, ó, na entrada do tanque e aqui, ó, na entrada do tanque. Então, o ar aqui não... leva em consideração, assim como, na verdade, aqui você não pega esse ponto d'água, você já pode pegar aqui, ó, esse ponto. Por quê? Porque é onde começa o tanque A, tá? E aqui você pode pegar bem na divisão, tá? Então, não entra o ar aqui, beleza? Eu vou fazer a diferença levando alguém em consideração. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui considerando o ponto B. Então, vou ter que o ponto B é igual. Então, o ponto B aqui, que é o início desse tanque aqui, vai ser minha referência, tá? Então, vai ser tudo que tá aqui, ó, na ponta do tanque A em diante. Muito bem, então vai ser o ponto B vai ser igual à pressão de A, aí a gente vai ver se é mais ou menos, né? Então, se a gente tá aqui, ó, na boca do tanque A, o que que acontece? Mesma altura aqui, né? Então, se é mesma altura... a pressão é exatamente a mesma. Agora, vamos fazer o caminho aqui até B para a gente continuar aqui essa conta. Veja aqui, começando aqui, tanto faz começar desse ponto ou desse ponto, porque a pressão é a mesma, né? Então, daqui em diante a gente vai marcar. Então, daqui para cá está descendo, né, em relação ao ponto B. Se está descendo, eu vou colocar positivo. Então, ó, densidade vezes a gravidade vezes D1 aqui, que vai ser essa altura 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, altura 1. Agora, aí você vai falar assim, bom, beleza, então agora eu vou pegar esse pontinho, esse pedaço aqui. Agora, veja, esse pedaço aqui, ele contém mercúrio, né? Se eu projetar isso aqui para o outro lado, tudo que está de um lado não é igual ao outro, e se eu tomar essa parte aqui como base, então aqui estaria para baixo, aqui estaria para cima, certo? O que vai acontecer? Esse anula esse lado, porque um vai ser positivo, o outro negativo, os dois com o mesmo valor aqui, ó. Eu tô falando do mesmo líquido, ou seja, eu tô falando do mercúrio, então aqui a densidade vezes a gravidade vai ser a mesma aqui, né, que é o peso específico do mercúrio. E aqui eu teria, se tá para baixo, eu teria positivo vezes D2 e aqui negativo vezes D2, exatamente a mesma altura. Então, eles vão se anular. Então, não preciso fazer nada dessa parte aqui. Beleza, vamos agora para outra parte aqui. Então, daqui, tô fazendo todo o caminho até chegar em B, né? Daqui até o próximo ponto está o quê? Subindo, certo? Se está subindo, aqui vai ser negativo. Então, D vezes G vezes D3 aqui, que é a altura aqui de D3, tá? E aqui a gente tem uma parte que está inclinada, esse ângulo de 45. Vamos entender. O que interessa pra gente é simplesmente essa altura, certo? Porque
que vai acontecer? Se eu quero essa altura, eu não posso, eu só tenho o valor aqui de D4, ou seja, o que está inclinado. Então, essa parte aqui está inclinada. Só que não me interessa o que está inclinado, porque o que me interessa é essa parte aqui, ó, é a altura, certo? Algo pode estar assim, só que o que me interessa é saber se os dois estão na mesma altura, né? Porque se ele estiver inclinado, eu não posso contar esse D4, porque o que interessa sempre é a altura, né? Lembra, se eu tenho algum tanque, algo está aqui, eu tenho um ponto aqui, tem um líquido submerso, aqui tem uma certa pressão, ponto A. Aqui, ponto B, se está na mesma altura, ó, eles têm sofrem exatamente a mesma pressão. Então, é sempre em relação à altura. Então, eu não posso considerar essa inclinação, eu tenho que considerar isso aqui, é o que eu quero achar, ó, é essa altura aqui. Agora, veja, eu vou projetar isso aqui, ó, nesse triângulo. Veja que eu tenho um ângulo aí, certo? Esse ângulo é do quê? De 45 graus. O que eu tenho? Eu tenho D4, certo? E o que eu preciso achar? Eu preciso achar a altura, não é isso? Então, o que eu tenho aqui, vou colocar em outra, isso aqui eu tenho, e isso aqui é o que eu quero achar, né? Que é a altura que interessa. Vou até colocar aqui. De qualquer jeito, aqui está subindo, certo? Em relação a B. Então, vou colocar, ó, D vezes G. E aí, o que eu preciso achar? Eu preciso achar a altura aqui, né? E que, nesse caso, ó, a altura era igual a D1. Por quê? Porque estava na vertical. Aqui, a altura era igual a D3. Por quê? Porque estava na vertical. Agora, veja, eu tenho D4 que está inclinado. E eu não quero essa parte inclinada, o que me interessa sempre é a altura, é o que eu quero achar. Eu tenho um ângulo, eu tenho esse D4, veja que aqui forma o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo aqui, ó, de 45, aqui forma um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Eu posso fazer o quê? A relação de, o que eu preciso achar aqui? O cateto oposto ao 45 graus. Então, o que eu preciso achar é o cateto oposto. E o que eu tenho aqui? D4. O que é D4? É minha hipotenusa. Então, ó, eu vou colocar aqui uma cola, né? Vou colocar aqui o triângulo novamente, porque ele já ficou meio bagunçado. O que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 45. Aqui é o valor de D4, só que o que eu preciso achar é essa altura. Muito bem, na minha cola, o que eu vou ter, ó? Seno de 45, ou seno de alguma coisa é o quê? É cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso aqui, ó? Relação matemática. Beleza, eu tenho o cateto oposto? Tenho, que é essa altura aqui. Eu tenho a hipotenusa? Tenho, que é o meu D4, né? Então, isso aqui é o que eu quero achar. O cateto oposto é a altura que eu quero achar, porque o que interessa é tudo que está na vertical. O que me interessa é essa altura. Eu quero saber a altura entre isso daqui, ó, e o início do tanque B, tá? Então, veja aqui, ó. É só eu fazer aqui, ó, seno de 45 vai ser igual. O que é cateto oposto? É o que eu quero achar que é a altura, é o que está aqui na vertical, ó, esse pedaço aqui, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é D4. Veja que D4, ele dá aqui, ó, que é 200 milímetros. Lembra que aqui, ó, eu sempre tenho que deixar em metro, então vai ser vezes... aqui vai ser dividido por 0,2, que a hipotenusa aqui é equivalente a D4. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar aqui, ó, o valor de H, ó, se você fizer seno de 45 na calculadora, vai dar 0,71 vezes 0,2 aqui, eu vou chegar num valor de 0,141, tá? Então, essa vai ser essa altura, ou seja, o que está aqui, ó, eu tô pintando em verde aqui, o que está aqui na vertical, ou seja, a altura até chegar no tanque B. Então, eu consegui achar essa altura, ou seja, eu consigo substituir aqui. Vamos lembrar, o que era D1 aqui, ó, é esse pedaço que é equivalente a água. Então, aqui, ó, água. O que era esse pedaço aqui de D3 já é equivalente aqui ao mercúrio.
né? E continua aqui, ó, porque veja aqui, vou colocar de amarelinho, veja que aqui, ó, é mercúrio, 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 até chegar aqui. Então, é tudo mercúrio também, tá? A diferença é que aqui eu tive que achar qual era o valor da altura. Então, aqui também vai ser mercúrio. Beleza, vamos então fazer essa conta. Então, aqui, ó, eu tenho que PB, eu vou jogar isso aqui para cá, então vou ter PB menos PA. Veja que aqui tudo eu já tenho, né? Densidade vezes a gravidade. Densidade vezes a gravidade é peso específico. De quem? Da água aqui. Então, aqui vai ser igual a 9.810, que é o quê? Se você pegar todos eles, eu já tenho. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que o peso específico que ele tá dando. Isso aqui, ó, a mesma coisa que o peso específico que ele tá dando. Isso aqui é a mesma coisa que o peso específico que ele tá dando, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 9.810. D1, quanto que é? D1, ó, é 300 milímetros, ou seja, vezes 0,3. Menos, aqui é o peso específico do mercúrio. O peso específico do mercúrio ele dá também no problema 132.800 vezes D3. D3 ele dá aqui, ó, 460 milímetros, ou seja, vezes 0,46. Menos, aqui também é mercúrio, né, que é esse pedaço inclinado, que é do triângulo que a gente achou a altura. Então, também é 132.800 vezes o H, que é a altura, que é o que a gente achou lá no triângulo, que é aqui, ó, a altura 0,141 metros, 0,141 metros. Beleza, então agora é só a gente fazer a conta, PB menos PA vai ser igual, se eu fizer isso daqui, eu vou chegar num valor de 2.943, menos, se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar num valor de 61.088, e se eu fizer essa conta aqui, vai ser menos 18.592. Então, se eu fizer aqui, eu vou ter PB menos PA, vai ser igual, se eu fizer aqui essa conta, eu vou chegar em menos 76.737 aproximadamente, tá? Pascal. Agora, veja aqui, em primeiro lugar, eu já posso transformar isso aqui para quilopascal. Então, ó, PB menos PA vai ser igual a menos 76,7 aproximadamente quilopascal. Dá uma diferençazinha aqui, ó, depois da vírgula, mas não tem problema. Agora, o que que acontece, gente? Aqui tá um valor negativo, né? Isso aqui não é normal, porque ele só quer saber a diferença, ele não quer saber se é ele quer saber qual é a diferença de valor entre um e outro, é um módulo, né? Então, o que que você faz? Você multiplica, quando der um valor negativo aqui, ó, você multiplica tudo por menos 1. Então, vai ficar, ó, menos PB mais PA, porque está multiplicando tudo por menos 1, vai dar mais 76,7 quilopascal. Para esse valor ficar positivo. Esse valor sempre tem que dar positivo, porque é a diferença de pressão entre um e outro. Não fala quem tem maior ou menor pressão. E aí, para você deixar isso aqui ó, mais bonitinho, você põe PA menos PB, por quê? Significa que PA tem a maior pressão. Vai ser igual a mais 76,7 quilopascal. Se der diferença aqui, ó, após a vírgula, não tem problema nenhum, tá? Porque é questão de arredondamento, não se preocupe com isso. O que interessa é que esses valores aqui tem que dar igual, tá? Então, aqui vai dar PA menos PB vai ser igual a 76,7 quilopascal.